Cursos Leal. Básico 2 de Espiritismo. Aula 15. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Fenômeno magnético. Quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade se esquece naturalmente de que no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Séculos transcorreram até que ele adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer e atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes, quais James Brady e Durand de Grossa, Charcot e Liabold. E nos tempos últimos, ei-lo em foco, desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas até os espetáculos públicos nos quais a hipnose é conduzida, indiscriminadamente, para fins diversos. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Todavia, não se vale dele o Senhor para alardear os poderes que lhe exornam o espírito. Não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito, não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. Estende a mão e cegos vêm, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam, e obsidiados se recuperam. Fita Madalena em casa de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugam. Contempla Zaqueu no sicômoro e modifica-lhe as noções da riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença, e endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão, e o amigo que o negara pranteia amargamente. Ainda assim, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. De ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. No ensinamento, utiliza parábolas para não ferir, fosse a quem fosse. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura física. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim busca de preferência os que passam curvados sob o jugo das aflições. Não se faz precedido de araústos e batedores. Não demanda lugares especiais para a exibição dos fenômenos que lhe vertem das faculdades sublimes. E para imprimir o magnetismo divino da boa nova na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veemente: felizes os humildes de espírito, porque a eles toca o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia.
Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. Se afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão de tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo. Mas, para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Interpretação. Magnetismo significa uma variedade do espiritismo na qual espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. Então, isso pode ser utilizado através de energia, enfim, tem diversas ciências, estudos, abre para a área da psicologia, para a área da religião, mas o que importa mesmo é que desde a época de Jesus Cristo, esse fenômeno magnético já era aplicado através do próprio Jesus, que deixou aí diversos exemplos para a gente, tanto de curando cegos, leprosos, aleijados, enfim, que na época ou até hoje, dependendo da religião, até se fala de milagre, que são milagres que Jesus fez. Mas, na verdade, pelo que eu entendo, a gente não considera isso como milagres, são fenômenos magnéticos. Jesus usava o poder da sua mão, da sua energia, do seu pensamento, para transmitir energia, para transmitir a cura para quem acreditava. Então, na verdade, quem se curava era a própria pessoa se curava porque ela tinha fé, porque ela acreditava, através da força do próprio pensamento dela em sintonia com Jesus. E isso se estende até os dias atuais, atualmente colocado mesmo como ciência, como tratamento, como alternativas de tratamento, mas Jesus quer que a gente use isso em prol dos que precisam, em prol do nosso próximo, sem visar lucro, sem visar dinheiro, que isso seja, que esse poder seja utilizado para fazer o bem ao próximo, para dar o conforto, para ajudar no processo de cura, para ajudar no processo de tratamento, num processo de alívio, mas sem que isso seja feito de maneira heróica, de poder. Isso não pode ser, isso tem que ser utilizado e aplicado de maneira humilde, sempre pensando na necessidade do próximo. E para a gente conseguir fazer isso é seguindo mesmo o exemplo do que Jesus deixou através da missão, do que ele leu do Sermão da Montanha. E uma outra coisa que eu acho bem importante de falar também, que é que Jesus, ele não questiona e nem julga nós pela religião que a gente segue, e sim o bem que a gente faz. Então, não importa qual é a sua religião, não importa qual é a nossa religião, importa que a gente faça o bem, utilize os nossos recursos, muitas bênçãos que nós temos através do estudo, que muitas pessoas têm mais oportunidades do que outras em relação a estudar e se dedicar a isso, e Jesus não coloca isso como uma questão de religião, e sim de poder que as pessoas têm de ajudar o próximo. Lei do Progresso, segunda parte. Tema da aula: Marcha do Progresso. Oi, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem em suas casas, se cuidando. Hoje nós vamos falar sobre a marcha do progresso, e existem duas espécies de marchas, intelectual e moral. Porém,
não marcham lado a lado. Vou começar falando da questão 779 do Livro dos Espíritos. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado do ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. O progresso moral sempre segue o progresso intelectual, é sua consequência, mas não segue imediatamente. Livro dos Espíritos, questão 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Questão 780A do Livro dos Espíritos. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que se tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Questão 780b do Livro dos Espíritos. Como compreender o bem e o mal? Como entender o progresso moral? O equilíbrio entre o intelectual e o moral. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Questão 630 do Livro dos Espíritos. Que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não um fluido especial. Deus só quer o bem, o mal somente vem do homem. A Gênese de Allan Kardec. É permitido o homem deter a marcha do progresso? Não, mas podem travá-la algumas vezes. Livro dos Espíritos, questão 781. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo porque o veem segundo seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra pode ser posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Conhecer a verdade é o saber. Civilização atual e antiga. Regras de convivência. Não há dúvidas que o desenvolvimento da inteligência leva o homem a distinguir o bem e o mal. Sendo assim, aprimora seu senso moral. O progresso moral conduz ao intelectual através da compreensão do bem e do mal. Através dos séculos, civilizações desabam em virtude de construção de pensamentos e atitudes em desacordo com as leis divinas. Na atualidade, tivemos guerras mundiais, desastres e agora a pandemia para ensinar o ser humano a importância de seguir em frente e conviver em harmonia de pensamentos. Moral recebida no lar, as revoluções morais e sociais. Nossa infância é onde recebemos os primeiros ensinamentos que ficam marcados em nosso perispírito até os 7 anos de idade e levamos para toda a nossa encarnação. A humanidade progride mais depressa quando homens esclarecidos impõem-se pelos números, tomam a frente e arrastam uns aos outros, e de tempos em tempos surgem homens de gênio, depois homens com autoridades morais e ainda profetas que, como instrumento de Deus, em alguns anos, fazem avançar séculos em seu desenvolvimento. Quando o homem tomar por base para suas leis as leis de Deus, então a civilização terá atingido o seu apogeu,
e assim será aplicada em sua plenitude a lei do amor e da caridade. Será que estamos progredindo? O avanço do progresso intelectual. Deus criou o homem para sempre progredir. Nunca voltamos para trás. Às vezes estacionamos em uma encarnação e voltamos em outra para resgatar erros do passado e seguir na marcha do progresso. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Livro dos Espíritos, questão 783. Qual é o maior obstáculo ao progresso? É o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Ele aparece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhes esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que além do gozo dos bens terrenos existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais duráveis. Ver Egoísmo, capítulo 12. Essa é a questão 785 do Livro dos Espíritos. Agora cito um comentário de Kardec a respeito disso. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam, entretanto não marcham juntas, o intelectual e moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis, e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Porque, pois, a marcha ascendente do moral deveria mostrar-se mais lenta que a inteligência? Por que não haveria entre os séculos 19º e o 24º tanta diferença nesse terreno contra entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade já tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível. A experiência desmente. Para encerrarmos, vou deixar uma frase de Allan Kardec no livro chamado O Progresso. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para os destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, dos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal a lei que rege a vida dos espíritos. Agradeço a todos, fiquem na paz do Senhor e que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. O que você acha? Será que estamos progredindo? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos,
pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.